Estimados telespectadores do Only Bible, entre as fábulas de Esopo encontra-se a história do sol e o vento. Um dia, o sol e o vento apostaram para ver quem conseguia tirar primeiro o casaco de um viajante que passava. O vento, confiado em sua força, soprou com tal intensidade que até as árvores pareciam ser arrancadas. No entanto, longe de tirar-se o casaco, o viajante apertou-o mais forte, temendo que o vento o levasse. Depois, chegou o turno do sol. Com um sorriso sereno, começou a emitir raios cálidos. Ao incrementar-se o calor, o viajante logo sentiu calor e tirou o casaco por vontade própria. Esta história deixa-nos uma lição importante. O vento intentou impor sua força para arrancar o casaco, enquanto que o sol conseguiu que o viajante o deixasse por si mesmo. O amor espiritual é semelhante a isso. Não atua com a força física, mas toca e ganha o coração da outra pessoa com bondade e calidez. Hoje examinaremos sobre um dos aspectos desse amor, a benignidade ou também chamada mansidão. Desejo que em vocês também encha-se o coração com esta mansidão cálida, terna, cheia de força e de consolo. Meditemos na palavra de Deus para compartilhar a graça. 1 Coríntios 13:4. O amor é sofredor, é benigno. A mansidão é um coração capaz de acolher a todos, um coração no qual muitos podem achar descanso. O dicionário a define como ser suave e dócil, aprazível, transmitir uma sensação de calidez e suavidade. Se pensamos no algodão, podemos entendê-lo um pouco melhor. O algodão, embora um objeto duro o golpeie, não produz ruído algum porque o envolve com suavidade. De igual maneira, um coração manso é como uma árvore grande, na qual muitos encontram sombra e repouso num dia caloroso. Quão refrescante e feliz é poder proteger-se do sol ardente sob essa sombra grande. Assim se possui um coração manso, outros desejam permanecer nele e achar repouso. Geralmente chamamos benignos ou mansos aqueles que, por ter um caráter aprazível, não se enraivecem, embora os provoquem, e não impõem suas opiniões. No entanto, também há quem, por timidez ou debilidade de caráter, simplesmente submete-se aos demais ou reprime sentimentos de desgosto em seu interior. Inclusive, alguns, por falta de capacidade intelectual, só sorriem em todo momento. Mas isto não pode chamar-se verdadeira mansidão. Embora alguém pareça dócil e bondadoso, se não é a bondade que Deus reconhece, não se pode dizer que é mansidão realmente. A mansidão verdadeira é espiritual, não tem maldade e está cheia de amor, capaz de suportar e acolher a qualquer um. A mansidão espiritual que Deus deseja é um coração sem maldade, que é sábio e fruto do amor espiritual que não resiste a nenhuma pessoa malvada, mas ao contrário, a alberga. Não obstante, não devemos confundir como se a mansidão fosse compreender e perdoar incondicionalmente. Em ocasiões, também requer firmeza para corrigir e guiar outros pelo caminho correto. Por isso, uma pessoa verdadeiramente mansa não só é bondadosa, mas também é reta e sábia em seu proceder. A mansidão espiritual é, então, um estado no qual a mansidão interior vai acompanhada de virtude externa. Embora tenha um coração manso ao não ter maldade, se a mansidão limita-se ao interior, não alcança a albergar nem guiar outros. Em troca, quando a mansidão interna é acompanhada de virtude externa, manifesta-se plenamente e adquire grande poder. Aquele que possui mansidão e virtude ganha o coração de muitos e pode levar a cabo grandes obras. Para compreender melhor a mansidão espiritual, deve-se ter em conta a relação entre o amor e a justiça. As pessoas costumam pensar que amar é só perdoar, compreender e encobrir as faltas como se fosse unicamente ternura e suavidade. Mas o verdadeiro amor não tolera a injustiça, assim como ensina a palavra de Deus que não se goza da injustiça. Por isso, Deus, que é amor mesmo, embora mostra infinita misericórdia e compaixão,
Também declara em Números 14:18 Jeová, tardio para a ira e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a rebelião, embora de modo algum terá por inocente ao culpável, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até os terceiros e até os quartos. Assim, em ocasiões, julga severamente o pecado. Se Deus tolerasse repetidamente os pecados graves, sem corrigi-los, poderia isso chamar-se amor realmente. Uns pais que amam de verdade não criam seu filho com permissividade absoluta. Quando este anda por um caminho equivocado, corrigem-no com disciplina para fazê-lo voltar ao reto. Em tais momentos, o coração dos pais sofre ainda mais. Da mesma maneira, Deus, quem é o Pai espiritual, disciplina seus filhos por amor para guiá-los para a vida. Assim como o amor e a justiça complementam-se, também a mansidão e a virtude vão de mãos dadas. O coração manso não só deve estar cheio de bondade e compaixão, mas também da virtude, capaz de guiar as pessoas pelo caminho correto para manifestar um amor verdadeiro. Poderá assim guiar muitos pelo caminho da salvação. Assim, a mansidão espiritual é quando se tem mansidão interna junto com a virtude externa. Pelo que, se só tem uma delas, é difícil alumiar outros. Então, vamos averiguar como devemos fazer para alcançar a mansidão interna. Para alcançar a mansidão, mais que nada, deve desechar a maldade do coração e ser santificado. Uma pessoa mansa, embora receba golpes, não fará ruído, mas acolherá suavemente como o algodão. Ao não ter maldade no coração, não tropeça nem choca com os demais. Mas um coração afiado, assim como o ódio, inveja ou ciúmes, ou endurecido pela justiça própria, não pode albergar outros. A própria justiça é insistir em que um é correto, e quando essa ideia solidifica-se, converte-se num padrão. No entanto, a própria justiça e padrão que faz insistir no que a um parece correto, muitas vezes não o é diante de Deus. Por exemplo, em novelas históricas ou de artes marciais, o protagonista vive para vingar a morte de seus pais e aquilo parece honorável e justo. O vingar a morte dos pais parece ser justo e dever dos filhos, mas a vontade de Deus é que amemos, inclusive, os inimigos. Assim, a justiça humana e a justiça de Deus diferem. Ainda assim, muitas pessoas usam sua própria justiça e padrão que não vão com a palavra para atacar outros. Impõem seus pensamentos sobre outros mediante sua própria justiça e padrão ou julgam e criticam, dizendo que outros estão equivocados ou mal. Tal como os objetos soam e ricocheteiam ao cair sobre metal ou pedra, manifestam sentimentos de desgosto ante a mínima incomodidade. Em lugar de compreender e encobrir as faltas alheias, julgam, condenam e murmuram. Um coração assim é como um vaso pequeno que logo transborda, ou como um recipiente cheio de lixo que não pode receber nada mais. Por isso, quando recebem uma observação ou correção, reagem com raiva e enfadam-se facilmente. Se veem outros falando em voz baixa, suspeitam: não será que estão falando de mim? Ou julgam dizendo: estão olhando-me de soslaio, de seguro estão falando de mim. Este coração incômodo que mal entende, julga e não entende outros, é maldade no coração, e por causa disso não podem albergar outros. Em troca, o não ter maldade no coração é a condição básica da mansidão. Ao não ter maldade no coração, pode-se olhar o próximo com bondade e amor. Uma pessoa mansa olha outros com compaixão e misericórdia em todo momento. Como não tem desejos de julgar nem condenar, sempre procura compreender com amor e bondade, seja como seja. Por isso, inclusive o coração de uma pessoa malvada pode amolecer ante essa calidez. Quando desejamos a maldade e cultivamos a mansidão, podemos albergar e amar, inclusive aqueles que são diferentes ou difíceis de compreender. Deus deseja que seus filhos possuam um coração grande, suave e formoso como este, que assim poderão guiar muitos ao regaço do Senhor, e onde estejam seus filhos florescerá a paz, enchendo tudo com o aroma do Senhor.
Querida família do Only Bible, anseiam vocês esta mansidão incomparável, mais valiosa que qualquer riqueza, fama ou poder deste mundo? Oro para que a semente da mansidão seja semeada em seus corações, cresça vigorosamente e dê abundantes e formosos frutos. No próximo episódio, falaremos da diferença entre a mansidão, segundo o ser humano, e a mansidão que Deus reconhece. Orarei por vocês. Bom Pai Deus, hoje averiguamos sobre a mansidão. Só porque tenha um caráter silencioso e passivo, que não expressa sua opinião, não é manso. A verdadeira mansidão é um coração sem maus sentimentos, incomodidade nem ressentimento, que é capaz de compreender e albergar, inclusive aqueles que são diferentes de nós. Faz que nossos amados telespectadores anseiem alcançar este coração precioso e o valorizem. Dou-te as graças e oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.